Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o poder, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor encontre você onde quer que você esteja nesse minuto. Eu quero orar para que essa minha palavra profética, ela seja confirmada na sua vida nesse momento, que a bênção da cura, da libertação aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família, que as portas se abram para você e que a bênção do Senhor te envolva, os braços do Senhor te envolvam e você seja grandemente abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito das nossas vidas até aqui. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor, ó Deus, nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós estamos nesse processo de transformação, de mudança, ó Deus, que o Senhor nos ajude e que as coisas velhas fiquem para trás, e que aquilo que o Senhor tem para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem algum, nos alcance agora, em nome de Jesus. Pai, põe a tua mão sobre essa pessoa que está nos assistindo, que está participando conosco dessa ministração. Ó Deus, cuida dela como só o Senhor sabe fazer. Abençoa essa vida, liberta essa vida, cura essa vida, abre a porta para essa vida, ó Deus, em nome de Jesus, e repreende todo o mal dessa vida. Nós oramos agradecidos, confiantes na certeza de que o Senhor realmente cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que o Senhor nos deu para meditarmos hoje se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, apenas o versículo 1 Samuel 16, 1, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu, o Senhor, o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei à casa de Jessé, porque escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aleluia. Gente, eu quero falar com você hoje sobre lidar com questões difíceis da vida, com escolhas difíceis da vida. E é interessante como nós sonhamos com uma vida leve. Tudo que a gente queria ter na vida é uma vida leve, desembaraçada, sem ter que carregar muito peso. Mas a gente acaba se permitindo carregar fardos que deformam a nossa alma, que detonam com a nossa alma, com o nosso emocional. Nós temos muito problema em aceitar o que está diante dos nossos olhos. Como é difícil para nós aceitarmos o que a gente está vendo que não pode ser mudado. Quantas e quantas vezes a gente tenta salvar pessoas que não querem ser salvas? É ou não é? Quantas e quantas vezes a gente tenta conservar coisas, situações que sabemos que Deus abomina, que Deus rejeita, mas que nós gostaríamos que desse certo, então a gente fica mantendo aquilo ali. Mas isso não é um privilégio dos fracos, não. Até os espiritualmente fortes têm que lidar com isso. E aqui no texto, isso fica muito evidente. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel, mas o profeta Samuel ainda se lamentava por isso, ele não estava aceitando essa situação, ele não queria que as coisas fossem desse jeito. E é impressionante como nós nos desgastamos com o que não pode ser resgatado, com o que não pode ser recuperado. Há um tipo de apego
que é extremamente prejudicial a quem não consegue se libertar. Até alguém que um dia já foi ungido, como no caso aqui do rei Saul, uma pessoa assim, mesmo que quando um dia teve a unção de Deus, ela pode entrar numa espiral tão descendente, ela pode começar a descer, e ela acaba perdendo aquilo que um dia foi uma bênção espetacular, como no caso dele, um grande diferencial, não é uma bênçãozinha não, o que o homem tinha aqui era uma bênção de ser o rei de Israel, era algo muito grande, e Saul fora ungido rei de Israel, mas agora estava sendo rejeitado pelo mesmo Deus que o ungira. E Samuel estava inconformado com isso. Ele não aceita como as coisas estão terminando para Saul. E realmente é muito difícil aceitar certos desdobramentos da vida, principalmente quando tinha tudo para dar certo. Nessas horas a gente fica mal. Mas o que não pode acontecer é a gente ficar estagnado nessa situação, parado nessa lamentação, nessa lamúria, presos àquele estágio de negação. Eu não aceito isso, eu não quero isso, a vida precisa continuar. Deus quer que a vida continue. Preste atenção nisso, porque o propósito dele para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, não tem nada a ver com nos deixar para baixo, caídos, prostrados, chafurdados na amargura, na lamentação. Deus intervém na vida de Samuel, porque na vida de Saul não tinha mais jeito. Ele dá um basta nesse quadro depressivo, em que o profeta estava mergulhando, e ele faz isso dando algo para ele fazer, dando uma missão para ele, e diz: eu já escolhi um outro rei. Gente, coisas ruins acontecem todos os dias, mas Deus é dinâmico, e isso fica muito claro para nós, não só aqui no texto, mas na Bíblia toda. Não é para a gente ficar se consumindo em função daquilo que não pode ser mudado, porque Deus já tem algo preparado para nós, para a nossa cura, enquanto ainda nós estávamos doentes, isso é, antes mesmo de estarmos curados, Deus já se adianta, Ele já tem algo preparado para nós. Você está chorando por Saul, Samuel? Para com isso, a fila andou. Eu já escolhi outro rei. Deus disse para ele. Saul fora uma escolha do povo, mas Davi era a escolha de Deus. Então Samuel, sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele achou-se no direito de ficar do jeito que ficou, consternado, abatido. Afinal de contas, ele sabia do valor, da importância, do poder, da unção que Saul havia jogado fora. Quantos pais e mães que estão na igreja hoje olham para os seus filhos que também um dia já estiveram, que tiveram a bênção de Deus sobre si, que hoje estão chafurdando nas drogas, no álcool, na prostituição, e ficam querendo eles arrumar a vida dos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe: se o Senhor não puder fazer isso, você não vai conseguir. É melhor deixar para Deus cuidar, porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não der o pão para nós, você pode trabalhar o que for, é o que nos diz o Salmo. Então tem que ser, algumas coisas são da nossa competência, mas algumas elas fogem da nossa competência. Acontece
que as pessoas fazem suas próprias escolhas. E não há nada que se possa fazer quanto a isso, a não ser lamentar e orar por elas. Dói muito, incomoda muito ver alguém que a gente ama, que a gente admira, que a gente queria bem e que tinha tudo para dar certo. É difícil a gente ver uma situação dessa e ver a pessoa indo para o buraco, mas isso acontece mais do que a gente gostaria que acontecesse. E Deus, nessa hora, Ele precisava lidar com o que se passava na alma de Samuel, com aquele turbilhão de emoções que enchem a alma de uma pessoa que vê uma outra pessoa importante para si se perdendo totalmente. É desesperador. Deus diz para Samuel: encha um chifre com óleo e vá até Belém, porque eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Então, o que eu penso que Deus quer nos ensinar aqui hoje é que há coisas que precisam ser deixadas para trás para que possamos experimentar o que Ele tem para nós à frente, porque Ele já tem algo melhor à nossa espera. Dito dessa maneira, parece que e se a gente passar isso para o nível de pessoas, eu sei que soa como se Deus desistisse de certas pessoas e que nós deveríamos fazer a mesma coisa. Não é isso que eu estou falando. A questão é bem outra. Quando uma pessoa faz escolhas que a afastam de Deus, que batem de frente com a vontade de Deus, que a afastam das pessoas que querem o seu bem, essa pessoa ela fica à mercê das suas próprias escolhas. Saul era o que era e não queria mudar. Não ia mudar. Eu sei que você conhece gente assim, que não muda de jeito nenhum, nem que Deus desça na terra. Era o que acontecia ali. Diferentemente do diabo, que viola a vontade das pessoas, Deus não faz isso. Esse é um fato difícil da gente aceitar quando se trata de alguém ligado a nós, porque a gente gostaria mesmo é que Deus obrigasse as pessoas a fazerem o que é certo, o que é melhor para ela, o que é melhor para todos. Mas Deus não força ninguém a nada. E quando a gente percebe que o que a gente não queria que essa pessoa, o que acontecesse a essa pessoa, quando a gente percebe que isso é inevitável, a gente fica mal. Samuel estava mal, mas Deus diz para ele que já havia cuidado da situação, que a decisão já havia sido tomada e que a decisão não era consertar quem não queria ser consertado, e sim levantar alguém cujo coração era maleável o suficiente, era sensível o suficiente para assumir o trono de Israel. Então, a diferença entre Saul e Davi, depois que a gente olha o quadro todo, nós que estamos aqui há milhares de anos depois dos acontecimentos bíblicos, a gente vê que a diferença entre os dois era gritante. Se não, vejamos, quando Saul fica sabendo que Deus, só para você entender como era diferente, quando Saul fica sabendo que Deus o havia rejeitado como rei, ele apela para Samuel para honrá-lo perante as autoridades e o povo de Israel. Está aqui no primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 15, verso 30. Saul não estava nem um pouco preocupado com o que Deus estava achando daquilo tudo. Ele queria ficar bem com as pessoas, então ele tenta fazer Samuel deixar ele bem com as autoridades, com o povo. Davi não era assim. Quando o profeta Natan chega junto e diz que ele tinha, a ficha cai para Davi com aquilo que Natan fala para ele. E Natan fala: você pisou na bola feio e vai sofrer as consequências disso. O que Davi faz? Davi
ele descreve no Salmo 51 como é que o coração dele fica. E lá no verso 11 do Salmo 51, ele diz o seguinte: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Davi, na hora que ele é exposto, na hora que ele se vê como ele realmente era, o que ele havia feito, ele não estava nem aí para o que os outros pensavam dele. O que ele não conseguia suportar era a ideia de que Deus o expulsasse da sua presença. Ele sofreu as consequências, perdeu o trono para Absalão por um tempo, e depois Deus restituiu o trono para ele. Saul teve a chance dele e não aproveitou. Foi então que Deus disse a Samuel: o que eu tenho para Israel está à frente. Saul já era. Você não pode ficar aí se lamentando sobre o que deu errado, quando eu, o Senhor, tenho um plano para o futuro de Israel. É isso que Deus está dizendo para ele, estava dizendo para ele, é isso que Deus está dizendo para a gente. É uma pena que nós tenhamos que passar por certas situações difíceis, constrangedoras, sofridas, tristes, como ver pessoas que amamos se perdendo, mas nem por isso tudo está perdido. A gente certamente não vai abandonar essas pessoas, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, não é para abandonar essas pessoas. A gente não vai afundá-las ainda mais do que já estão, mas não podemos afundar com elas. Quando Deus tira a mão, não coloque a sua no lugar, senão vai sobrar para você. Samuel, deixe Saul para lá, encha os chifres com óleo e vá até Belém, porque eu escolhi um rei da casa de Jessé segundo o meu coração. E o que isso tem a ver conosco? Óleo tem a ver com a unção do Espírito Santo. O que Deus está dizendo para nós hoje é o seguinte: encha-se do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós, para lidar com as situações difíceis da alma, complicadas da alma. A gente precisa se encher do Espírito Santo. O único jeito de lidarmos com o vazio da alma é enchendo-a com a presença, com a unção do Espírito Santo. Não há muita coisa que podemos fazer com relação a quem não quer se consertar diante da vida, diante de Deus, além de orar por essas pessoas. Mas nós podemos nos encher com a presença de Deus para não adoecermos emocionalmente por causa das pessoas que amamos e que insistem em permanecer doentes. Deixe-me fazer um parênteses aqui e acrescentar algo que considero extremamente importante no cuidado da nossa alma. Às vezes a gente precisa usar um pouco de bom senso, ou muito bom senso. Se a gente fizesse uso do bom senso, a vida seria bem mais leve. Por quê? Porque a gente saberia a hora de parar, saberia a hora de continuar, saberia a hora de cuidar dos outros, saberia a hora de cuidar de nós mesmos. Bom senso é o que o Eclesiastes diz no capítulo 3, do verso 1 ao 8. Ele nos ensina lá que há tempo para tudo. E infelizmente a gente nunca obedece isso, dificilmente obedece. Ele vai dizer lá no versículo 5 que inclusive há tempo de abraçar uma pessoa e tempo de se conter de abraçar. É tempo de alisar a cabeça, mas tem hora que você não pode ficar alisando não. Tem hora que a gente precisa dar um basta em certas situações para que o alcance da destruição seja contido, porque senão aquilo se torna muito grande e a gente perde o controle e afeta uma família inteira por causa de uma pessoa, não é? Fecha parênteses.
voltemos à questão da unção do Espírito Santo. A gente precisa escolher se quer ser cheia do Espírito Santo ou se quer ficar se lamentando pelo que não podemos mudar. Não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. O melhor jeito de nos ajudarmos, de ajudarmos certas pessoas, é nos enchendo da unção, do poder do Espírito Santo. Se há uma possibilidade dessas pessoas serem salvas, é essa. E se há uma cura para o vazio da alma, é essa. Nos enchendo do poder, da unção do Espírito Santo. Samuel, encha o chifre com óleo e vá até Belém ungir o meu escolhido. Deus estava curando a dor de Samuel e ao mesmo tempo arrumando a bagunça que Saul havia criado. E é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer curar a dor, preencher o vazio da sua alma, causado pelo sofrimento, e também arrumar as coisas, trocar os fardos pesados que carregamos pela leveza da sua presença, transformar as nossas bagunças em bênçãos. Ele quer fazer isso tudo em nossas vidas, mas nós não podemos ficar presos a situações ou pessoas que não permitem que a gente siga em frente. Situações ou pessoas que drenam as nossas energias, as nossas forças, que roubam a nossa paz, a nossa alegria. Samuel, deixe Saul seguir o caminho dele, siga o seu. Porque às vezes, gente, a nossa tentativa de ajudar atrapalha o processo de cura das pessoas. A superproteção pode acabar provocando o efeito contrário. Porque você quer defender alguém de um monstro e acaba transformando esse alguém que você quer defender em um monstro tão ruim quanto aquele. Todos nós conhecemos aquela frase, né? Fulano está criando cobra no quintal. O que ele está fazendo? Ele está permitindo que se forme, não é, um caráter ruim, não é, porque não é capaz de resolver a situação. Cure-se, enchendo-se com o Espírito Santo e usando o bom senso. Nós, cristãos, que dissemos que cremos em Jesus, precisamos acreditar de fato em algumas coisas. Que coisas? Precisamos acreditar que Deus sabe o que faz. Nós precisamos acreditar de fato que Deus cuida de nós e dos nossos. E nós precisamos acreditar de fato que Deus tem o melhor para nós. Quem quiser ter a alma curada, precisa colocar a sua vida, a vida das pessoas que ama e as situações mais difíceis da vida nas mãos de Deus. Simples de dizer, difícil de fazer, mas o Salmo 37, verso 5, é muito claro, né, irmãos? É muito claro, gente. Ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, do reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque às vezes a gente fica correndo atrás das coisas que não foram acrescentadas, como o cuidado de uma pessoa, e a gente deixa de buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e aí a gente fica sem os dois,
sem isso e sem aquilo. Entrega tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. Ore por essas pessoas. Não bajule essas pessoas. Não fique passando a mão na cabeça de situações que você sabe que vão levar você ou a sua família ou a própria pessoa para o buraco. Dê um basta e coloque nas mãos de Deus, e o mais Ele fará. E que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.